Trabalhar como aeromoça me ensinou a esperar o inesperado, mas nada me preparou para o que aconteceu naquele voo. Era um trecho longo, São Paulo para Amsterdã, e tudo corria como sempre. O embarque foi tranquilo. Os passageiros estavam acomodados e a tripulação fazia as últimas verificações. Antes da decolagem, andei pelo corredor, registrando mentalmente os rostos, um hábito que me ajudava no serviço. Passei pela fileira 43 e vi um homem sentado na janela. Casaco escuro, cabeça levemente abaixada. Não consegui ver seu rosto direito, mas não havia nada fora do comum. Apenas mais um passageiro descansando antes da decolagem. O voo transcorreu sem problemas até o serviço de bordo. Comecei a distribuição das bebidas e fui de fileira em fileira. Quando cheguei a 43, perguntei ao homem se ele queria algo. Nenhuma resposta. Isso não era incomum. Alguns passageiros dormem profundamente ou preferem não interagir. Continuei servindo os outros, mas ao voltar pelo corredor, reparei que ele não havia se mexido nem um centímetro. Mesma posição exata, como se fosse uma estátua. Uma inquietação começou a crescer, mas tentei ignorar. Antes de seguir, fiz uma anotação mental. Assento 43A. Passageiro recusou o serviço. Mais tarde, durante uma pausa, resolvi conferir a lista para atualizar o controle de atendimento. Passei os olhos pelos nomes e parei. O assento 43A estava vazio na listagem. Revisei com calma, chequei o sistema interno, mas não havia erro. Aquele assento não tinha sido vendido. Meu peito apertou. Algo estava errado. Voltei ao corredor e olhei novamente. O homem ainda estava lá. Chamei uma colega e perguntei se ela lembrava de alguém sentado ali. Ela olhou para o assento e depois para mim, confusa. Não tinha ninguém aí. Meu estômago embrulhou. Como não? Eu vi aquele homem. Tentei servi-lo. A tripulante ficou desconfortável com minha insistência e me aconselhou a deixar para lá. Mas era impossível ignorar. Respirei fundo e me aproximei do passageiro. Me abaixei ligeiramente para vê-lo melhor. Senhor, está tudo bem? Nenhuma reação. Sua imobilidade era inquietante. Então, algo fez meu coração disparar. O avião balançou levemente por conta de uma turbulência, mas ele não se moveu. Nem o mínimo reflexo involuntário. Nada. Como se estivesse pregado ao assento. Minha colega percebeu minha tensão e se aproximou. Quer que eu tente acordá-lo? Concordei. Ela tocou o ombro dele. No mesmo instante, puxou a mão para trás, como se tivesse encostado em algo errado. Ele tá estranho. Suas palavras foram quase um sussurro. Minha pele arrepiou. Se estava dormindo, por que não reagiu ao toque? Decidimos chamar um supervisor. Enquanto esperávamos, uma passageira no assento ao lado, que assistia a um filme, olhou para nós com os olhos arregalados. Ele sumiu. Meu peito travou. Virei rápido. O assento estava vazio. A manta dobrada sobre o banco, o cinto de segurança solto, sem nenhum sinal de que alguém esteve ali. Mas eu sabia o que tinha visto. Minha colega recuou um passo. A passageira ao lado estava pálida. Ele estava aí. Sua voz era fraca, como se estivesse duvidando do que acabara de testemunhar. Minha mente corria. Não fazia sentido. Chamamos o supervisor, explicamos tudo. Ele franziu a testa, sem saber se acreditava. Vamos checar as câmeras, decidiu. Finalmente, uma resposta concreta. Quando ele voltou da cabine de segurança, seu rosto estava tenso. Não tem ninguém ali. Olhei para ele sem entender. Desde a decolagem, esse assento está vazio. Minhas mãos esfriaram. Como? Eu vi aquele homem, tentei servi-lo. Minha colega o tocou. A passageira ao lado também viu. Mas nas câmeras, nada. O supervisor tentou racionalizar. Pode ter sido um engano, reflexo da luz. Mas era impossível que 3 pessoas tivessem tido a mesma ilusão. Voltei ao corredor e encarei a fileira 43. O banco estava vazio, mas algo parecia errado. Como se ainda houvesse um peso ali. O voo continuou. Eu me forçava a trabalhar, mas minha mente estava presa naquele assento. Então, quando faltavam poucas horas para o pouso,
algo ainda mais estranho aconteceu. Estava organizando itens no fundo da aeronave quando minha colega me chamou, pálida. Corri até ela e a vi apontar para o monitor do sistema de bordo. O nome dele apareceu. Meus olhos varreram a tela. Lá estava. Nome, sobrenome, número de reserva, assento 43A. Mas isso era impossível. O supervisor checou antes. Eu mesma vi. Esse nome não estava ali. Ficamos paradas sem saber o que fazer. Então, diante de nós, a tela piscou. O nome sumiu. O assento voltou a ser marcado como vazio. Minha colega cobriu a boca, os olhos cheios de medo. Era como se alguém estivesse brincando com a realidade. O avião iniciou a descida para Amsterdã. Tentei ignorar o que aconteceu e continuar o trabalho, mas cada vez que passava pela fileira 43, sentia um aperto no peito, como se algo não tivesse terminado. Quando os passageiros desembarcaram, fiz questão de olhar uma última vez para aquele assento. A manta ainda dobrada. Mas agora, havia algo sobre ela. Me aproximei devagar. Era um bilhete de embarque, amarelado pelo tempo. Peguei-o com mãos trêmulas. O destino? Amsterdã. O número do voo? O mesmo, mas a data? 10 anos antes. Minha cabeça girou. Mostrei a minha colega, que apenas balançou a cabeça em negação, sem conseguir dizer nada. O avião esvaziou. O supervisor nos chamou para sairmos também, mas antes de ir olhei uma última vez para aquele assento. Nada. Nenhuma presença. Apenas um lugar vazio. Saímos do avião e seguimos para a área de descanso da tripulação. Tentamos falar sobre outras coisas, mas era impossível ignorar o que aconteceu. Eu sabia o que tinha visto. Minha colega também sabia. A passageira do lado tinha certeza. Mas se ninguém nunca esteve ali, quem foi que fez aquela viagem? E por que, depois de 10 anos, aquele nome apareceu no sistema de bordo? Talvez finalmente ele tenha conseguido chegar ao destino. Trabalhar como aeromoça sempre me fascinou. Cada voo é uma experiência diferente, mas também desgastante. As horas se arrastam, os sorrisos se tornam automáticos e o corpo pede descanso. Naquela noite, fazíamos um voo de São Paulo para Londres. Após o serviço de bordo, as luzes foram reduzidas e a cabine mergulhou em um silêncio confortável. A maioria dos passageiros dormia ou assistia a filmes. O ar-condicionado mantinha o ambiente fresco, e eu finalmente tive um momento para respirar. Resolvi ir até o fundo da aeronave e passar no lavabo antes de continuar a rotina. Caminhei pelo corredor, notando apenas algumas telas acesas e passageiros se ajeitando nas poltronas. Tudo parecia tranquilo. Chegando ao lavabo, toquei a porta e confirmei que estava livre. Entrei e fechei atrás de mim. O espaço apertado e bem iluminado trazia uma sensação momentânea de alívio. Encostei as mãos na pia e respirei fundo. O cansaço se acumulava, e qualquer momento sozinha ajudava a reorganizar os pensamentos. Olhei para o espelho, ajeitei o uniforme e passei os dedos no cabelo. Foi então que algo me incomodou. O reflexo parecia um pouco estranho. Nada evidente, mas havia algo sutilmente fora do lugar. Pisquei algumas vezes, tentando entender. O espelho mostrava exatamente o que deveria. O lavabo pequeno, a pia, a luz acima. Mas a imagem parecia mais funda. Como se houvesse um espaço ligeiramente maior dentro do reflexo do que na realidade. Virei o rosto para trás, conferindo a parede. Nada diferente. O lavabo era minúsculo, como qualquer outro em um avião. Mas ao olhar para o espelho novamente, aquela estranha impressão continuava. Tentei ignorar a sensação. Talvez o cansaço estivesse me afetando mais do que eu imaginava. Abri a torneira e joguei um pouco de água no rosto. Quando levantei a cabeça, meus olhos voltaram para o espelho. E dessa vez vi algo que me fez prender a respiração. Por um segundo, apenas um segundo, achei ter visto um vulto passar bem no fundo do reflexo. Um movimento leve, quase imperceptível. Virei-me de imediato, mas o lavabo continuava vazio. O coração acelerou levemente. Não havia como alguém estar ali. Fiquei parada,
tentando racionalizar. O espaço era minúsculo, qualquer movimento ali dentro eu teria percebido. Talvez uma falha da minha visão, um reflexo de algo do lado de fora. Mas o desconforto ficou. Olhei mais uma vez para o espelho, agora com mais atenção. O lavabo refletido ainda parecia maior do que deveria ser, como se houvesse uma profundidade extra na imagem. E então, notei um detalhe que me fez recuar. A luz refletida era ligeiramente diferente. No espelho, a lâmpada acima da pia parecia brilhar um pouco mais forte do que no mundo real. Franzi a testa. Isso não fazia sentido. Inclinei o corpo para frente, tentando enxergar melhor. Não era uma diferença gritante, mas agora, qualquer mínima alteração me deixava inquieta. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez a estrutura do espelho, talvez o vidro. Mas outra coisa me fez travar. Meu reflexo me encarava como deveria, mas meus cabelos, dentro do espelho, pareciam se mover de forma imperceptível, como se uma brisa muito leve os balançasse. Levei a mão até a nuca e senti os fios completamente imóveis. O ar dentro do lavabo estava parado, mas no reflexo pareciam ondular levemente. Meu peito se apertou e, sem pensar duas vezes, girei a maçaneta e saí. O corredor parecia mais frio que antes. O ambiente continuava silencioso, os passageiros dormindo ou distraídos. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez meus olhos estivessem cansados. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Mas antes de voltar ao meu posto, olhei discretamente para a porta do lavabo. Foi quando a luz lá dentro piscou uma única vez. Fiquei parada por alguns segundos observando. As luzes da cabine podiam oscilar às vezes, era comum. Mas depois do que vi no espelho, aquilo pareceu ganhar um peso diferente. Tentei afastar os pensamentos e continuei o trabalho. Servi água a quem pediu, organizei as bandejas, segui a rotina normalmente. Mas lá no fundo, algo me incomodava. Algumas horas depois, quando já nos aproximávamos da Europa, precisei ir até o fundo da aeronave para organizar os carrinhos antes da preparação do café da manhã. Passei pelo lavabo novamente e, sem querer, meus olhos se desviaram para a porta. Estava entreaberta. Franzi a testa. Normalmente, os lavabos ficavam fechados quando não estavam em uso. Talvez algum passageiro tivesse esquecido de trancar direito. Me aproximei e empurrei a porta devagar. O lavabo estava vazio. Dei um passo para dentro, olhando ao redor. Tudo normal. Mas quando meus olhos encontraram o espelho, senti um gelo no peito. Aquele mesmo efeito ainda estava ali. O reflexo parecia mais profundo do que deveria ser. Mas dessa vez, havia algo novo. Na parte inferior do espelho, quase fora do meu campo de visão, havia uma marca. Como se dedos tivessem tocado o vidro por dentro. Me afastei no mesmo instante, o coração batendo mais forte. Analisei a marca tentando entender se era apenas sujeira ou um reflexo de algo do lado de fora. Mas conforme me inclinava, tive certeza. Parecia mesmo a marca de uma mão. A imagem no espelho estava errada, e aquilo não era apenas um truque de luz. Fechei a porta e saí dali sem olhar para trás. Dessa vez não comentei com ninguém. Talvez fosse uma coincidência, uma ilusão. Mas depois daquele voo, toda vez que entro em um lavabo de avião, evito olhar para o espelho. Algo me diz que nem sempre o reflexo mostra apenas o que está diante dele. Com o tempo, ouvi histórias parecidas. Aeromoças relatando reflexos que pareciam deslocados. Pequenos detalhes que não batiam com a realidade. Alguns passageiros também diziam sentir um desconforto inexplicável ao usarem os lavabos durante voos noturnos. Não sei o que vi naquela noite. Talvez tenha sido cansaço. Talvez uma ilusão causada pela luz. Mas toda vez que penso naquele reflexo, naquela leve distorção no espelho, algo dentro de mim diz que, por um breve momento, o que eu vi ali dentro não era apenas o meu reflexo. O fato é que histórias assim acontecem mais do que imaginamos. Muitas são ignoradas, desacreditadas. Mas e se um dia você entrar em um lavabo de avião, olhar para o espelho e perceber que algo não está exatamente como deveria ser?
Se um dia perceber que seu reflexo está um pouco diferente, apenas um detalhe sutil, algo levemente fora do lugar, talvez seja melhor sair dali sem olhar para trás. Algumas coisas não precisam de explicação. Apenas cuidado com o que observa nos espelhos. Nem sempre o que está refletido ali pertence ao mesmo lugar que você. Trabalhar como aeromoça me fez ver coisas que poucas pessoas acreditariam. Sempre gostei da ideia de estar no ar, cruzando oceanos, conhecendo novas culturas e ouvindo histórias. Mas há momentos em que certos voos se tornam marcantes por razões que não envolvem apenas o destino final. Naquela noite, eu estava em um voo longo, partindo do Rio de Janeiro, com conexão em Lisboa antes de seguir para Berlim. Tudo transcorria sem incidentes. Passageiros acomodados, cabine em silêncio. No fundo, eu sabia que as horas seguintes seriam previsíveis. Pedidos de água, cobertores e talvez alguma reclamação sobre espaço para as pernas. Mas algo me dizia que aquele voo não seria como os outros. Cerca de 3 horas após a decolagem, enquanto caminhava pelo corredor verificando se estava tudo em ordem, percebi um passageiro agindo de maneira estranha. Ele estava sentado sozinho, próximo à asa, e mantinha as mãos pressionadas contra as coxas, como se tentasse se conter. O rosto estava pálido, a respiração irregular. Por experiência, achei que poderia ser medo de voar ou até mesmo enjoo. Me aproximei discretamente para perguntar se precisava de algo, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele virou o rosto na minha direção, os olhos arregalados como se soubesse que eu estava ali antes mesmo de me ver. Ele piscou devagar e, com a voz baixa, disse algo que me fez parar por um instante. Eles estão lá fora. Seu olhar se voltou para a janela e permaneceu fixo. Segui seu olhar, mas tudo que vi foi a escuridão da noite e as luzes piscando na ponta da asa. Tentei perguntar quem eram eles, mas ele não respondeu. Seu corpo permaneceu imóvel. Apenas os olhos se mexiam como se estivesse acompanhando algo do lado de fora. Fiquei ali por alguns segundos, tentando entender se era algum delírio ou apenas nervosismo. Quando toquei levemente no braço dele, ele estremeceu e murmurou: "Já sabem que estou aqui." Naquele momento, um incômodo difícil de explicar começou a crescer dentro de mim. Havia algo no modo como ele falava, na certeza com que dizia aquelas palavras, que me deixou inquieta. Tentei tranquilizá-lo, sugerindo que tomasse um pouco de água ou respirasse fundo. Ele apenas fechou os olhos e sussurrou para si mesmo, palavras baixas demais para que eu entendesse. Me afastei devagar, decidindo que era melhor monitorá-lo à distância. Já vi passageiros nervosos antes, mas aquele homem parecia estar vivendo algo que ia além do medo comum de voar. Continuei meu trabalho, servindo bebidas e respondendo chamadas dos passageiros, mas a cada volta pelo corredor olhava na direção dele. Ele não dormia, não mexia no cinto de segurança, não pedia nada. Apenas olhava para o vidro, imóvel. O tempo passou, e em certo momento percebi que ele começou a mover os lábios de novo, como se falasse sozinho. Tentei ignorar, convencida de que se tratava apenas de um passageiro ansioso. Mas foi então que notei algo que me fez parar no meio do corredor. Ele não piscava há minutos. O olhar dele estava fixo, perdido, e seus dedos pressionavam os apoios de braço como se estivesse tentando se segurar. Era como se estivesse lutando contra alguma coisa, mas por dentro. Respirei fundo e decidi chamar um colega. Quando dei 2 passos para trás, ouvi um som seco e abrupto. Meu coração disparou quando vi seu corpo tombando para o lado. Corri até ele, tocando seu ombro, mas não houve resposta. Sua pele estava gelada e sua respiração fraca. Um médico a bordo foi chamado, e os passageiros próximos começaram a cochichar. O médico voluntário verificou seus sinais vitais e garantiu que ele estava fisicamente bem, apenas inconsciente. Mesmo assim, algo ali não parecia certo. Os olhos entreabertos, a expressão vazia. Minha intuição dizia que aquele não era um simples desmaio. Tentamos reanimá-lo, e depois de alguns minutos ele abriu os olhos. Mas algo estava errado.
O homem que despertou não parecia o mesmo de antes. Não havia confusão em seu rosto, nem alívio. Apenas um vazio profundo. Ele não respondia a perguntas. Não reagia quando chamado. Apenas olhava para a frente, como se sua mente estivesse longe, muito longe dali. O médico insistiu que ele estava fisicamente estável e sugeriu que o deixássemos descansar. Mas enquanto eu me afastava, vi algo que me fez prender a respiração. Seus lábios ainda se moviam, mas sem som. E naquele momento, eu soube que ele continuava falando com alguém ou com algo. Apesar da inquietação, tentei me convencer de que ele apenas precisava descansar. Continuei meu trabalho, mas sempre que passava pelo corredor, meu olhar era atraído para ele. E então, algo me fez parar de repente. No reflexo da janela ao lado do passageiro havia algo estranho. Não era apenas o brilho das luzes do avião ou a escuridão do lado de fora. Havia uma sombra, uma silhueta disforme, alta demais para ser uma ilusão. Meu coração disparou. Pisquei algumas vezes tentando encontrar uma explicação lógica, mas quando foquei melhor, aquilo já não estava mais lá. Olhei ao redor tentando ver se mais alguém tinha notado, mas todos estavam concentrados em suas próprias coisas. Alguns dormindo, outros assistindo filmes. Meu colega de tripulação se aproximou perguntando se eu estava bem. Forcei um sorriso e disse que sim, mas a verdade era que minha mente não conseguia se afastar do que eu tinha visto. Algo dentro de mim insistia que aquilo não era um truque da luz. Algo estava errado com aquele voo. O resto da equipe parecia tranquila, sem perceber nada fora do normal. Tentei ignorar o desconforto e me concentrar nos meus afazeres, mas toda vez que passava perto daquele passageiro, sentia um peso no ar, como se a própria atmosfera ao redor dele fosse diferente. Em determinado momento, enquanto servia um lanche a outro passageiro, ouvi um barulho fraco, algo parecido com um estalo. Me virei na direção do som e vi a bandeja de comida dele no chão. Mas ele continuava imóvel, olhando para a janela como se nem tivesse percebido. A situação se tornou insustentável quando uma passageira do assento ao lado chamou minha atenção. Ela parecia nervosa, me puxando pelo braço e cochichando. Ele está dizendo coisas estranhas. Me abaixei e tentei ouvir melhor. O homem falava, mas as palavras eram baixas, incompreensíveis, como se fossem em outra língua, e não soavam como nada que eu já tivesse ouvido antes. Sua voz parecia errada, fraca e ao mesmo tempo carregada de algo que me fez arrepiar, apesar de eu não entender o significado. Decidi relatar ao chefe de cabine. Quando me afastei, olhei para trás e, por um instante, os olhos dele encontraram os meus. Não havia expressão ali, nada humano. Mas o que me congelou no lugar foi que, naquele exato segundo, as luzes do corredor piscaram rapidamente. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu já trabalhei em voos turbulentos, já lidei com falhas técnicas, mas aquilo não parecia uma coincidência. Era como se o avião reagisse à presença dele. Enquanto falava com meu chefe, vi pelo canto do olho um dos monitores de bordo piscando, apresentando interferências. Era uma falha incomum, mas não impossível. O problema é que no meio dos chuviscos da tela surgiu uma imagem. Algo rápido, distorcido, mas que me fez gelar por dentro. Parecia um rosto. Mas não o rosto de um passageiro nem de alguém da tripulação. Era algo alongado, de olhos fundos, como se estivesse olhando diretamente para mim. A imagem desapareceu tão rápido quanto apareceu, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, um ruído percorreu a cabine. Um som grave, profundo, como se viesse de dentro do próprio avião. Outros passageiros começaram a perceber que algo estava errado. Algumas pessoas tiraram os fones de ouvido, olhando ao redor, confusas. O comandante fez um anúncio informando que estavam verificando a origem do som. Mas minha intuição gritava que aquilo não era algo que pudesse ser explicado tecnicamente. Foi então que olhei novamente para o passageiro. Ele agora sorria. Não um sorriso comum, mas algo que não parecia pertencer a ele. Seus lábios estavam repuxados de um jeito estranho, quase forçado.
Eu soube naquele momento que o homem que entrou naquele voo não era mais o mesmo. Ele estava ali, mas alguma coisa mais estava também. Algo que não deveria estar. Decidimos mantê-lo sob observação, sem alarde. O médico foi chamado novamente, mas ao tentar examinar o passageiro, ficou visivelmente desconfortável. A pulsação dele estava normal, mas sua pele parecia diferente. Estranhamente fria, foi o que ele disse. O homem piscou lentamente e murmurou algo para o médico, tão baixo que eu não conseguia ouvir. Mas o efeito foi imediato. O médico empalideceu e se afastou, balançando a cabeça como se quisesse negar o que tinha escutado. Enquanto isso, a sensação de peso dentro da cabine aumentava. O ar parecia mais espesso, carregado de algo invisível, mais presente. Passei pelo corredor e senti um cheiro estranho, algo metálico como ferro misturado com eletricidade no ar. Outros passageiros pareciam inquietos, sem saber exatamente o motivo. O voo estava calmo, sem turbulência, mas a tensão entre os que estavam acordados era quase palpável. Foi então que algo aconteceu. O sistema de luzes piscou novamente, mas dessa vez as emergenciais se acenderam por alguns segundos. Um passageiro começou a rezar baixinho, enquanto outros olhavam ao redor tentando entender o que estava acontecendo. O comandante garantiu pelo rádio que estavam averiguando, mas eu sabia que aquilo não era uma falha normal. E de repente o passageiro estranho riu. Baixo, quase imperceptível, mas quem estava perto ouviu. A mulher ao lado dele se encolheu no assento, os olhos arregalados. A tripulação decidiu que o melhor seria mudar o passageiro de lugar, mas quando tentaram levantá-lo, ele se recusou a sair. Seu olhar se ergueu para o comissário que o tocou, e o rapaz deu um passo para trás, visivelmente abalado. Algo naqueles olhos parecia errôneo, deslocado, como se não pertencesse àquele corpo. Não houve outra escolha senão deixá-lo ali. Ele não causava confusão, não oferecia perigo direto, mas a sensação de que algo estava além do nosso controle se intensificava a cada minuto. Finalmente, a voz do comandante anunciou o início do procedimento de descida. Nunca senti tanto alívio ao ouvir aquelas palavras. Mas o passageiro continuava ali, imóvel. Quando as rodas tocaram a pista, ouvi um último sussurro dele. Já estamos aqui. Minha pele se arrepiou. Ele não disse, chegamos ou pousamos. Disse, já estamos aqui. Como se falasse por mais de um. Após o desembarque, ele foi um dos últimos a sair. Caminhava devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando passou por mim, olhou nos meus olhos e sorriu de novo. Nos veremos em breve, disse ele. Engoli seco, sem resposta, e então ele desapareceu entre os outros passageiros. Naquela noite fiquei tempo demais olhando para o céu antes de dormir, perguntando-me se em algum lugar acima das nuvens, algo ainda nos observava. Trabalhar como comissária de bordo sempre foi meu sonho. A rotina era exaustiva, mas nada se comparava à sensação de estar no ar, atravessando oceanos enquanto os passageiros dormiam. O voo daquela noite partiu do Rio de Janeiro rumo a Paris, um trajeto longo, mas comum. Após servir as refeições e recolher as bandejas, me dirigi à galley para organizar os utensílios antes do pouso. Lá dentro, o comandante falava pelo rádio com a torre de controle. Pelo tom baixo e pausado, algo parecia diferente. O copiloto olhava para os instrumentos com o rosto tenso. Do interfone interno, ouvi a voz da torre dizendo algo que me fez gelar. Solicitando pouso. Já estão 2 horas atrasados. Aquilo não fazia sentido. Estávamos a poucos minutos da aterrissagem vendo as luzes da pista se aproximando. A chefe de cabine, que estava ao meu lado, arregalou os olhos. O comandante respondeu tentando manter a calma. Aqui é a aeronave em aproximação final. Deve haver algum engano. Um silêncio seguiu a transmissão até que a torre insistiu. Confirmamos. Esse voo pousou há 2 horas. Meu estômago revirou. Olhei para a chefe de cabine, esperando alguma explicação. Ela segurou o interfone com força e apenas balançou a cabeça.
O copiloto virou para o comandante e disse algo num tom baixo. Não consegui ouvir, mas seu olhar não escondia o desconforto. Apenas mantenham o procedimento normal e aterrissamos, disse o comandante. Aquela era a única opção. Eu me afastei da galley e caminhei pelo corredor. Alguns passageiros estavam acordados, mexendo em celulares ou olhando pela janela. Tudo parecia normal, mas algo definitivamente não estava certo. O pouso foi suave, como qualquer outro. Mas quando taxiamos em direção ao portão, a torre nos chamou novamente. Permaneçam onde estão, equipes estão a caminho. O comandante perguntou se havia algum problema, mas a única resposta foi: aguardem instruções. Pela janela vi uma viatura do aeroporto se aproximando. 2 homens desceram e ficaram parados, nos observando com expressões que misturavam incredulidade e apreensão. Do lado de dentro, a tensão aumentava. Eu nunca tinha passado por nada assim. O telefone da cabine tocou. A chefe atendeu e sua expressão mudou imediatamente. Eu estava perto o suficiente para ouvir. Confirmem a matrícula da aeronave. O comandante respondeu com a identificação e o rádio ficou em silêncio por alguns instantes. Quando a voz retornou, ela parecia incerta. Isso não pode estar certo. O comandante perguntou o que estava acontecendo e a resposta veio carregada de algo que parecia medo. Esse avião foi registrado como desaparecido há mais de uma década. O ar pareceu ficar pesado. Todos se entreolharam. O copiloto olhava para os controles como se esperasse que algo fizesse sentido. Mas acabamos de pousar, disse a chefe de cabine, olhando para o comandante. Nenhum de nós entendia. A porta foi destravada e um dos homens da equipe de solo entrou. Ele parecia pálido, como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos passaram pela tripulação antes de murmurar. Eu me lembro desse voo. Ele contou que, anos atrás, um avião exatamente como o nosso desapareceu antes de pousar. Buscas foram feitas, investigações foram abertas, mas nenhum sinal da aeronave foi encontrado. Agora, estávamos ali, intactos, como se nada tivesse acontecido. Nossos registros não deveriam existir. O copiloto fechou os olhos por um instante tentando processar a informação. Eu não sabia se queria entender, apenas queria sair dali. Os passageiros começaram a desembarcar sem perceber nada, mas para nós, tudo parecia errado. Caminhei pelo aeroporto com a sensação de que não deveríamos estar ali. A torre chamou novamente pelo alto-falante. Aeronave solicitando pouso. Automaticamente, olhei para o painel de voos. Nosso voo ainda estava listado como aguardando pouso. O comandante nos reuniu e disse apenas: ninguém fala sobre isso. Nos dias seguintes, tentamos seguir a vida normal. A companhia aérea evitou comentar, e nada chegou à mídia. Mas algo estava errado. Os registros existiam, mas não existiam. Era como se tivéssemos voltado de um voo que nunca chegou ao destino. Então, semanas depois, recebi um telefonema. Atendi e ouvi estática. Depois, uma voz familiar. A aeronave solicitando pouso. O telefone caiu da minha mão. Meu coração disparou. Olhei para o visor, mas não havia número identificado. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas e fiquei ouvindo. A estática continuou por alguns segundos antes do silêncio total. Respirei fundo, tentando me convencer de que era uma coincidência. Talvez alguém tivesse ligado para pregar uma peça. Talvez minha mente estivesse me enganando depois de tudo o que aconteceu. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. No dia seguinte, procurei a chefe de cabine. Ela estava visivelmente cansada, como se não tivesse dormido direito desde aquela noite. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela me olhou e falou: "Você também recebeu a ligação, não foi?" Meu sangue gelou. Ela me contou que, durante a madrugada, atendeu uma chamada e ouviu a mesma frase, o mesmo tom, a mesma estática. Nós duas ficamos em silêncio, sem saber o que fazer com aquilo. Tentei ignorar, seguir em frente. Mas então começaram os relatos. Um dos tripulantes contou que, em um voo doméstico,
Ouviu interferências no rádio da cabine com uma transmissão incompreensível. Outro disse que, ao checar o sistema, encontrou o nosso voo registrado 2 vezes, um como pousado, outro como desaparecido. O copiloto também estava diferente. Quase não falava e, quando perguntado, apenas dizia: "Não era para estarmos aqui." Voltei a voar, mas a cada nova decolagem, uma angústia crescia dentro de mim. No final de um voo para Lisboa, quando o comandante anunciou o pouso, algo aconteceu. O sistema de comunicação da aeronave emitiu um ruído forte e, por alguns segundos, ouvimos a frase novamente: "A aeronave solicitando pouso." O comandante tentou contato com a torre, mas a linha estava muda. Quando finalmente conseguimos resposta, o operador do outro lado perguntou: "Vocês estão ouvindo isso também?" Passei a evitar voos longos, mas não adiantou. Um dia, voltando para casa depois de um turno exaustivo, passei pela sala e notei a TV ligada. O canal de notícias mostrava uma reportagem sobre desaparecimentos aéreos. Quando olhei melhor, vi um detalhe que me fez perder o fôlego. A tela mostrava uma lista de voos nunca encontrados. No meio dela, lá estava o nosso. Mesmo depois de tudo, ele ainda era oficialmente um mistério. Certa noite, acordei de repente. Não sabia dizer porquê. O apartamento estava escuro, silencioso. Levantei para pegar um copo d'água e, ao passar pelo espelho do corredor, algo me fez parar. Por um instante, vi um reflexo que não parecia o meu. Era o uniforme de comissária, mas não o que eu usava atualmente. Era o modelo antigo, o mesmo que aparecia nas fotos do voo desaparecido. Fechei os olhos e respirei fundo. Quando olhei de novo, era só eu ali. As ligações continuaram. Sempre à noite. Sempre com estática antes da voz. Uma das vezes tentei falar. Perguntei quem estava ali e o que queriam. Não houve resposta. Apenas silêncio depois a frase de sempre: "A aeronave solicitando pouso." Meu corpo ficou frio. Tentei desligar, mas o telefone continuou tocando mesmo fora do gancho. Quando finalmente parou, fiquei sentada na cama por horas, esperando por algo que eu não sabia explicar. Algumas semanas depois, encontrei um ex-funcionário do aeroporto. Um homem mais velho, que trabalhou na torre de controle durante anos. Contei minha história sem entrar em detalhes. Ele ouviu tudo e, no fim, suspirou. "Essa não é a primeira vez que ouço algo assim", disse ele. "Existem voos que desaparecem e, às vezes, de alguma forma voltam, mas nunca completamente." Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas sacudiu a cabeça e foi embora. Os outros da tripulação começaram a se afastar. O copiloto pediu demissão. A chefe de cabine entrou em licença. Ninguém queria falar sobre aquela noite. Quanto mais eu tentava esquecer, mais aquilo parecia me puxar de volta. No final de um turno, enquanto fechava minha mala, ouvi um bip vindo do sistema de rádio interno da aeronave. O avião estava vazio, mas o som continuava. Caminhei devagar até o painel, e antes que eu pudesse tocar nele, a voz surgiu mais uma vez, solicitando pouso. Parei de voar, mas mesmo longe dos aeroportos, a sensação nunca passou. Nos primeiros meses evitei viajar de avião, mas um dia precisei. O voo era curto, apenas algumas horas. Fiquei na última fileira tentando não pensar no passado. Tudo correu bem, até o momento do pouso. Quando o avião tocou a pista, senti um arrepio percorrer meu corpo. O som dos motores foi coberto por uma interferência leve no sistema de comunicação. E então, a voz que eu conhecia tão bem: a aeronave solicitando pouso. Hoje, sempre que ouço um avião sobrevoando a cidade, me pergunto se ele realmente chegou ao destino. Me pergunto se em algum lugar entre o céu e a terra existem aeronaves que nunca pousaram, que continuam voando, presas no tempo, esperando permissão para descer. Eu queria acreditar que nossa história acabou naquela noite em Paris, mas às vezes, no silêncio da madrugada, meu telefone toca, e quando atendo, ouço apenas estática. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Pesadelos Reais. Ative o sininho para não perder os próximos relatos. Até a próxima.